Informação em segundo lugar. Jabazinho rápido para o Tony. O Tony também foi pego de surpresa com essa loucura toda da pandemia. Pouco antes da pandemia, ele estava começando a fazer um show novo, sensacional, que tem a ver com os Paralamas, que ele pegou todas as músicas de amor do Herbert Viana e ele está fazendo um show, ele vai retomar, chamado O Amor Segundo Herbert Viana. É sensacional, eu vi o show, cara, é maravilhoso. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir! Uma relação entre homem e mulher, meio entre as quatro paredes. Ele é calado é um poeta, né? Ele é calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia uma via. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Queridos e queridas, está começando mais um Pop Bola aqui na TV Max. Quase que eu falo Max, TV Max, canal 25525 da NET, aqui no canal do Pop Bola, que é um sucesso estrondoso, espetacular, uma coisa de maluco. Aí é gente se inscrevendo igual pinto no lixo. Mas também a gente só traz entrevista maravilhosa aqui, pô. Aí não dá, o cara tem que assistir, pô. E eu ainda nem apresentei. Daqui a pouco, já vou apresentar o nosso convidado, que eu sou ídolo, sou fã pra cacete dele, um grande ídolo. E é o seguinte, você se inscreve no nosso canal, você ativa o sininho, você dá like, você compartilha e faz essa tralha toda que a gente pede todo dia, porque aqui é o seguinte, aqui é o canal do Pop Bola, já passamos de 3 milhões de visualizações e vai. Cada vez mais, agora chega de papo furado. E vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que não é convidado, já é nosso aqui, nosso querido Baroni! Uou! Um dos maiores bateristas da música popular brasileira. E isso do aqui mundo, é babação de ouro. Os maiores bateristas do mundo. Eu fui menos para ser humilde, né? Porque ele é um cara humilde. Baroni, beleza? Tranquilo? Como é que você tá, cara? E aí, galera? Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos ver se vai render a conversa. Vai render, sempre rende, pô. Você é um monstro. Muito ídolo. Cara, eu sou muito fã do Barão de verdade, cara, porque ele é um baterista. Claro que a gente tem grandes músicos aí no Brasil, mas bateria, ele toca de uma maneira diferente, que ele toca como a posição, né, que ele toca ali, que é a bateria meio que na horizontal, assim, né, cara? Né? Não tem essa parada, Barão? Eu tô falando besteira. É isso mesmo ou ele não entende nada disso de bateria, Barão? Fala pra bateria. Não, é por aí. Eu tenho uma maneira de montar. A bateria é um instrumento muito cheio de trick-trick, né? Vamos dizer. Né? É um instrumento complexo, é tambor junto com os pratos, né? Você usa os 4 membros para tocar. E é um instrumento cheio de peculiaridades, né? E a maneira de montar a bateria é muito pessoal, né? Você pode até achar um outro baterista que monta mais ou menos parecido, né? A disposição dos tambores e tal, dos pratos e tudo mais, mas cada um tem o seu lugar mais confortável para tocar, porque no final é isso, é você tocar de uma forma confortável, né? E aí a minha montagem é mais ou menos aquela linha meio tipo anos 60, os tambores ficam meio na horizontal, assim, como o pessoal do antigo, os caras tocavam com Jimi Hendrix, com Eric Clapton, os caras fracos, né? Só tocam com os caras fracos, né? Pois é. Agora eu tenho dó às vezes do baterista, porque assim, eu vejo baterista lá. Músicos, né? Pois é, cara. Cara, eu tenho uma dó dos bateristas. Analogia o baterista é o goleiro da pelada. É isso. É isso que eu ia falar. Não, com tudo, né? Com relação a tudo, né? Porque se você errar, é igual o goleiro. Se você errar, erra a banda toda. Você tá marcando o ritmo da banda. O goleiro errar, acabou o time. Literalmente faz como faz no campo, né? Os caras olham para trás. Tipo quando o goleiro falha, né? O cara olha para trás. Aí a gente pode falar também, né? Para dar a volta por cima. Boa. Alguém tem que fazer o serviço sujo, né? O baterista está lá segurando a onda, não pode errar, cara. Tem uma história muito engraçada, aproveitando aí o ensejo, que o saudoso percussionista do Barão Vermelho, o Peninha, contava uma história muito engraçada, que tinha o cara que tocava o tarol no circo para um macaco andar no arame. Aí um belo dia, nego
nego trocou o cara lá, que ele ficou doente, ia botar no outro cara para rufar o tambor, e o macaco caiu do arame, cara. Ou seja, a importância do batera é incrível. Você falou do percussionista. O percussionista tem que estar numa sintonia total com o baterista, senão também dá problema, né? Percussionista. É como se diz a cozinha, né? Que é o pessoal que faz a parte rítmica, que inclusive está inserido aí o baixista também, né? Que ele faz as harmonias e dá o chão para todo mundo, né? Poder andar legal, né? Inclusive, meu grande compadre, o Bi Ribeiro, que para mim é o maior baixista. O Bi é um monstro. É outro monstro. Aquele asfalto liso, né? Para a gente poder fazer a jornada numa boa, jornada musical, né? Então, a sessão rítmica é importantíssima. Você tem que ganhar essa segurança, né? Quer dizer, todos os músicos vão ganhando esse tipo de autoconfiança com o passar do tempo, né? Você vai... É como dizem, né? Depois das 10.000 horas que você precisa para fazer qualquer coisa bem, aí a gente pode, né, ficar seguro na hora que você vai tocar, seja lá com quem for, tem que, né, sentir firmeza geral, né? Agora, o baterista não está diferente. O Barone, o baterista, cara, é assim, né? Eu tenho uma banda, agora tem uma banda mais de farra e tal, mas já toquei, eu tocava heavy metal, pauleira e tal. E o baterista, então, é exigido pra caramba. E tem isso, né? Que o baterista ele é exigido pra caramba. E duas coisas assim que eu fico impressionado. Primeiro, eu já tentei tocar bateria. Quer dizer, tentei. Eu sentei lá e é um negócio de maluco, porque você mexe os dois braços e as duas pernas. É uma coisa de maluco, porque você cada um movimento de uma maneira. Então, assim, é muito difícil. Eu acho uma coisa muito difícil. E tem o trabalho, né, cara? Agora não. Já há um bom tempo que você tem os holds e tal. Mas o baterista é o cara que se trabalha mais, para montar, demora mais, e a galera da banda fica assim, porra, como é que é, cara? Você não vai acabar. Acontecia isso muito com você lá no início? Ou não? Claro que acontecia, né, cara? Depois que acaba o show, a galera já vai toda para um abraço, né? Ia toda lá para o bar e você chegava no final, tinha acabado a cerveja. Tem isso, né? Em todos os sentidos. Todo suado, o frango passarinho já tinha ido, só tinha o alho. Para o espaço. Ô, Barone, fala, pode falar, Barone. Não, era só para concluir que realmente a gente tem uma etapa, né, na nossa trajetória que você tem que carregar. Você tem que ter teu carro para carregar o instrumento, tem que você mesmo montar tudo, desmontar, levar, trazer o caramba. Então, isso é realmente uma coisa que consome muito, né? A coisa da produção, né? Na hora que você está começando, realmente você tem que estar com essa disposição, até a hora de você ter um cara para poder te ajudar, um hold, né? Um drum tech, né? Para te ajudar a fazer a parada toda funcionar, né? E você só se preocupar em tocar. E realmente ajuda pra caramba, cara. É importante. E nem sempre é percebido, cara. Mas você é um cara, repito, sem babação de ovo, que é verdade mesmo. E você é um cara tão bom, mas tão bom, cara, que você conseguia ser percebido, mesmo sendo baterista. Porque o baixista também sofre. Mas o baterista fica lá no canto, lá atrás, né? Mas você conseguia sempre conseguiu ser percebido, ser tão bom, cara. Fala logo. Pegando essa deixa aí, eu só queria deixar claro o seguinte: eu sou um cara de sorte, porque, pô, entrei numa banda que tem o Ernest Viana. É verdade. Compositor de mão cheia, guitarrista, um dos melhores do Brasil. Maravilhoso, Pô, Bi Ribeiro. Aí, pô, era só um trio, né? Quer dizer, aí eu, pô, acabei meio que aparecendo um pouquinho ali na marola aí dos meus companheiros. Porque, assim, hoje em dia, né, voltando lá atrás, quando você carregava a bateria no seu carro e tal, hoje em dia é mole. Pô, sou vizinho do Barone, pô, maior orgulho, o Barone é meu vizinho lá, ficou ouvindo ele bater bateria. Porra, e no início, Barone, quando o teu vizinho reclama, porra, imagina, eu tô aqui no meu prédio, tem um desgraçado ensaiando bateria, aquele meu vizinho, que é um esporro danado, né, cara? Isso é um lugar comum. Eu vou tentar fazer essa história muito rápido. Quando eu tinha 8 anos, mais ou menos assim, ó, os bateristas têm essa questão, né, de ter um lugar para tocar para não incomodar os outros. Mas isso também acontece com os outros instrumentistas. O problema é que a bateria faz um volume muito alto, né, para não dizer barulho, né? Faz um ruído. Volume educado, uma forma educada.
uma forma mais, né, educada de se referir ao baterista, pô, a gente já é tão sacaneado. Mas o lance é o seguinte, hoje em dia você já tem até como atenuar um pouco essa questão. Tem umas baterias eletrônicas, você toca com headphone, as baterias são super sofisticadas hoje em dia, que tem o mesmo som de uma bateria acústica, os pratos também. Aí você bota um fone, cara, aí fica tocando em cima de música ali, é um negócio que ajuda muito para quem está começando. Eu posso aproveitar a deixa? Eu queria aproveitar essa deixa, Baroni, porque assim, na música atual eu percebo cada vez mais a ausência da bateria. Eu queria saber o que você acha disso, se você acha que é uma coisa normal de acontecer, se você acha que faz falta, se você acha que é sinal dos tempos. Mas me explica um pouco a ausência da bateria. Isso que eu ia perguntar também. Então, o que você está ouvindo, meu querido? Ele está escutando forró, só tem a zabumba. Não, forró tem bateria, porra. Não, na verdade eu vou direcionar um pouco mais. Bateria analógica, que eu digo, que as galeras usam muito sample de bateria, beat, mas baterista mesmo a gente vê cada vez menos. É exatamente isso que eu queria perguntar, nesse sentido. Então, eu acho que existem alguns setores, né, que não falam um com o outro. Assim, talvez a música eletrônica, a música para rave, né, e tudo mais, ela ocupa um espaço, né, onde essa turma toda que faz música sem precisar do músico exercita isso de uma maneira muito inventiva, né? Não vou nem dizer o que é bom, o que não é, porque não é o caso, mas... Não é bom, não. Melhor a bateria. Até a música do você não pessoal, pode, você não fala, mas a gente fala. Até a música do pessoal da música eletrônica, eles dependem de alguém que gravou uma bateria para fazer um loop, né? As baterias do James Brown, né? Que eles geralmente usam, não sei o quê. Então, acho que dependendo do setor da música, você vai ver isso aí acontecendo. Agora, o que eu queria deixar claro é o seguinte, eu nunca vi tanto baterista ou candidato a baterista como hoje, porque hoje em dia os pais dão bateria para os filhos. Meu pai não me deu bateria, bicho. É verdade. A luta para ser baterista. Hoje em dia tem muita escola de bateria, que o pessoal pode ir lá, não precisa nem tocar em casa. Chega em casa, toca na borrachinha lá para treinar, não incomodar ninguém. Hoje em dia, as possibilidades de você ser um bom instrumentista são muito boas, porque existem muitos recursos para isso. Então, nunca vi tanto baterista por aí, cara. Tem muito baterista, muita gente talentosa, conseguindo trabalhar, conseguindo fazer música. O Brasil é um manancial de grandes bateristas, né? Você vê aí o batera de Sepultura, o Eloy Porra, é um monstro, cara. Né, cara? Monstro. Cara, o Eloy muito. O Aquiles Priester também, baterista de metal, que ele levou... Esses caras levaram a bateria para um outro patamar, cara. O Baroni, aquele que perdeu o braço, que eu não entendo muito disso. Aquele que perdeu o braço, que é a bateria do Scorpions, né? Scorpions não, Def Leppard. Def Leppard, exatamente. Aquele cara lá, acho que era Tony Allen, se não me engano, não me lembro o nome dele, mas ele conseguiu até se virar ali também, né, para poder continuar tocando, porque... Mas ele não tem o braço literalmente, né? Para quem não entende, para quem não tem informação, é aqui em cima, né? Ele perdeu não é cotoco, não. Acidente de carro nos anos 80 e aí a banda continuou e ele foi se adaptando para poder tocar com as limitações que ele tinha lá e tudo, e continua João, na boa lá. João, enfim, só um instante aqui. O Frajola sempre puxa um assunto para deprimir todo mundo. Perdeu o braço. Cara, não tem uma entrevista que ele não puxa um assunto lá para pôr. O cara morreu, perdeu o braço, o outro perdeu o olho. Daqui a pouco ele vem, Tavares. É impressionante. Aqui, ó, vou pegar minha baqueta aqui. Que morreu. Já. Porque é o seguinte, se ele tivesse o cotoco, ele passava o silver tape. Olha isso, cara. Porra, não, tira ele. Tira ele. Mas isso. Baroni, tu acabou. Não tem nada. Tu acabou entrando. Vamos mudar de assunto, senão ele vai puxar esse assunto e vai continuar. Você entrou meio que sem querer no Paralamas, né? Você entrou no lugar do Vital, às pressas ali, que o baterista, aquela música Vital e Sua Moto era do Vital, era pro Vital. E o Vital faltou, né? E você acabou entrando no Paralamas meio que sem querer. Como é que foi essa história aí? Lá na Rural, né? O pessoal que conhece a história dos Paralamas, essa pré-história dos Paralamas, já ouviu falar nisso daí, que foi um tremendo acaso, né, que aconteceu. Um amigo meu era amigo do Bi no curso de zootecnia lá na Rural. E aí, o dia que o Vital não foi, para uma apresentação lá, aí ele me apresentou como um baterista suplente. Aí eu fui lá,
tapei o buraco, mas depois acabei ficando com a vaga lá, acabei botando a camisa lá e fui chamado para os Paralamas. Né? Levou um ano, a gente se reencontrou para fazer um show lá no boteco que tinha na Universidade Rural, lá em Seropédica. E aí o Vital foi, a gente tocou, cada um tocou um pedaço do set. Maneiro. Aí quando eu entrei lá na bateria, fui ficando e tocamos quase 3 horas. Lá foi um Deus nos acuda, lá chamaram a polícia para parar o... É mesmo. O baterista tem uma vantagem dos outros, por exemplo, o guitarrista não tem essa vantagem. Você vai numa festa, tu não tá muito afim, tem uma porrada de fã, não sei o quê. Caraca, o João Baroni, não sei o quê. Aí, pô, você não tem como dar cancha, né? O Herbert tá ferrado. Tem que... Toca aí pra mim, aí dá um violão, ele vai ter que cantar. Violão, né? Vai aparecer um violão, ele vai ter que cantar. O João fica só lá no cantinho, curtindo, bebendo cerveja. Não vai bater aqui pra você. O baterista não leva a bateria. O Herbert é o maior fogo de palha, ele ia ficar feliz aí em qualquer canja, qualquer parada, ele chega junto pra caramba. E eu vou te falar uma coisa, eu sou o maior fogo de palha também, cara. Se alguém me chamar para fazer uma canja no show, eu não quero nem saber. Vou lá, subo, toco. Maneiro. Uma empolgação. É fominha, né? Fominha total. Secura. Segura. Agora, João, você continua, cara, com esse lance essa paixão pelo... Inclusive, você escreveu livros da Segunda Guerra, veículos militares, jipes, essas paradas. Continua, e como é que surgiu? E como é que surgiu isso, cara? Pois é, rapaz. Isso aí foi uma espécie de um hobby que eu fui me dedicando lá no final dos anos 90, né? Eu comprei um resto de um Jeep antigo dos anos 40, da Segunda Guerra, para restaurar. E aí eu fui meio que indo fundo nessa parada aí de restaurar o Jeep. Aí a gente vai conhecendo uma galera que gosta do assunto. Aí a gente fundou um clube de veículos militares antigos no Rio. E aí a gente, às vezes, participava desses eventos cívicos, né, do Dia da Vitória, lá no Monumento dos Pracinhas, né, que é o dia 8 de maio. Seu pai foi expedicionário, né? Seu pai foi expedicionário. Exatamente. Obrigado por ter lembrado aí. Porque, Tavares, porque o meu velho, ele foi para a guerra, né? Ele era pracinha, não era nem militar, ele foi convocado, era reservista. E aí, lá em casa, a gente convivia um pouco com esse assunto, né? Quem cresceu nos anos 60 lembra daquelas séries de TV que passavam, e filmes, né, e tudo. E a gente via o nosso pai como aquele herói silencioso, né, que foi para a guerra. E ele só falava as coisas politicamente corretas, que a guerra foi horrível, que a guerra foi muito triste, ele viu muito sofrimento, morte, destruição. Ele nunca ficou glamorizando o assunto para a gente. E aí isso só fez a gente ficar, né, mais interessado no assunto, né. E aí a participação do Brasil foi um negócio assim que foi muito determinante na modernização do nosso país e tudo. E é uma página muito interessante na nossa história que ela não é muito falada, ela deveria ser mais falada. Então, nem valorizada, né? Essa turma, nem valorizada, né? Pois é. Quando eu comecei a andar com essa turma, aí a gente começou a dar uma força para os ex-combatentes que ainda estavam vivos na época. Meu pai já tinha morrido. E a gente fez o resgate do soldado Silva. Boa! E a gente começou a dar uma atenção para essa turma. Quando eu fui para a Normandia para fazer um documentário em 2004. Aí eu encontrei lá um piloto que nasceu no Brasil, virou maior arás da aviação lá, francesa, que lutava junto com os ingleses. Aí depois escrevi um primeiro livro. Aí depois escrevi numa revista. Aí fiz o meu segundo documentário, escrevi o meu segundo livro. E aí, quando eu vi, isso daí ocupou um espaço mesmo, né, na minha pauta. E esse segundo livro que eu escrevi, em 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida. Eu devia estar com a capa aqui fazer um jabá, né? Pois porra. Mas o livro ele é uma espécie de um manual para todo mundo entender o que aconteceu com o Brasil naquela época para poder participar da Segunda Guerra. Então, foi uma série de coisas, escolhas políticas, escolhas econômicas, né? E ao menos a gente lutou do lado certo, né? Que a gente fez uma escolha de lutar com os aliados. Em 1942, a guerra ainda não tinha virado a favor dos aliados. Os alemães, em teoria, estavam ganhando a guerra ainda. Né? Mas, Baroni, o Brasil teria essa possibilidade de escolher lado? O Brasil teria essa possibilidade? Olha só, tem até essa narrativa de que o Brasil era uma ditadura no final dos anos 30, né? O Estado Novo, Vargas era um ditador. Havia vamos dizer assim, uma moda
o ritmo do momento na época eram as ditaduras, né, de direita que tinha todo esse medo da expansão do comunismo. Então, o Brasil não foi exceção. Aqui a gente tinha um ditador que mandava em tudo, aos moldes do fascismo, do nazismo. Não era exatamente igual, mas tinha essa coisa de ser um regime que perseguia os políticos, né? E mandou fechar Congresso, caramba, 4. E aí, quando o Vargas viu que ia ser mais vantajoso se alinhar com os americanos, ele não pensou 2 vezes. Ele foi, e o Brasil ganhou o seu marco zero da nossa industrialização, que foi a usina de Volta Redonda, né? Inclusive, a gente levou 3-0. Ô, João, a gente vai entrar nesse assunto já. João, você vê... Calma que tem mais aí. Tem mais, não ficou nos 3 não só. Vai ter mais. O bombardeio não começou. Bombardeio não acabou, não. Deixa ele falando do Vasco. O Vasco não foi nem pra guerra, pô. João, eu queria perguntar... O gigante está acordando. O Fred está acordando. João, você falou da guerra, eu queria perguntar se você vê paralelo, relação ou semelhança no mundo atual e o mundo da Segunda Guerra, no que tange aos regimes autoritários. No que tange, hein? Você está lendo isso em algum lugar? Abre o jogo, fala. Não, pior que não. Tá sim. Tá. Claro que tá. Tá minha cola aqui que eu tô lendo. A gente está vendo realmente um momento um pouco bizarro, né? Parece que algumas lições não foram muito aprendidas, porque se a gente não repetir, ninguém não aprende, né, cara? A questão toda do racismo, a questão toda, né, da tentativa, mesmo que seja uma tentativa de sufocar as liberdades, né, do cidadão, isso não pode acontecer, cara. A gente tem que trabalhar, né, com um patamar, né, civilizatório. A gente não pode ter retrocesso na civilização, né? A gente tem que pensar em ajudar as pessoas que não têm condições. A gente tem que melhorar a sociedade para levar a cidadania para todo mundo. Não significa você ficar sugando, vampirizando o Estado, não sei o quê. Fica todo mundo com medo, né? Porque, pô, um país que é desenvolvido já tem a sociedade já num patamar tal que você pode aliviar, né, esse custo todo social. Mas o Brasil tem um problema sério. A gente tem uma diferença social gigante, né? A riqueza na mão de poucos. A gente não está conseguindo criar uma sociedade justa, né, e igualitária. Então, a gente tem que continuar lutando sem ficar com medo de ser comunista. Comunismo é um negócio que já acabou, cara. Não tem que ficar criando inimigo para você ficar no poder, cara. Isso é uma besteira. A gente tem que pensar na sociedade, onde é que você pode ajudar, cara. Se você uma tem besteira pão, é uma perda de tempo, né, você cara? tem meio pão, tá? Dá um pedaço do teu pão para quem está precisando, cara. Isso aí até nas religiões você vê isso. Então, a gente isso tem não tem rótulo, pensar né, nisso de uma forma séria e focada, né? É verdade. Eu acho que não só o comunismo, mas todos esses inimigos que são criados é uma baita perda de tempo, porque o mais importante mesmo as pessoas não pensam, que é isso que você estava falando, bem-estar geral da nação, essas coisas todas, porque fica focando na Globo, no comunismo, enfim, essas coisas que eles cismam de carimbar, né? Mas não importa, o que importa é que a gente ainda tem como resolver isso. Agora, Baroni, deixa eu te perguntar. Fala. Desculpa. Não, é isso aí mesmo, falou tudo. É isso, né? Ô, Baroni, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas a importância do Brasil, né, nessa guerra, nessa Segunda Guerra, assim, a gente pode se orgulhar de verdade mesmo? Pô, o Brasil foi lá e representou. Porque o brasileiro é muito gaiato, né? Eu disse que o brasileiro foi para lá, você abaixava e levantava o pé, aí as pessoas tomavam tiro e morriam de hemorragia e tal. Os caras não tinham estrutura para fazer. Fala a verdade, assim, a importância do Brasil na Segunda Guerra. Se você quiser falar também, se não quiser... Olha, eu acho que... Não, exatamente. Isso aí virou uma questão para mim, né? Explicar o que aconteceu. O meu livro, inclusive, explica isso muito bem, porque eu consegui condensar uma série de histórias, de fatos históricos e de referências bibliográficas para poder as pessoas que não entendem passarem a ter uma noção do que é a participação do Brasil na Segunda Guerra. A gente não foi lá e ganhou a guerra sozinho, né? A gente teve uma participação muito modesta. Morreram quase 500 soldados em combate durante 9 meses. Isso daí dá mais ou menos 2 caras morrendo por dia
durante 9 meses. Ou seja, teve um monte de gente que foi para lá com medo de que ia morrer e acabou morrendo mesmo, entendeu? Então não era uma guerra de brincadeira, era uma guerra de verdade. Então o Brasil mandou 25 mil soldados para lá. Desses 25 mil, mais ou menos uns 14, 15 entraram em ação, inclusive meu pai. E aí foi uma coisa assim que teve um significado muito importante para a gente, que foi essa experiência de ir lá lutar, né, ajudar a botar um tijolinho contra aquela coisa toda horrível que era o fascismo, o nazismo. Então, a gente teve vantagens político-econômicas com essa participação. Então, foi um monte de coisa muito positiva por conta de um negócio tão terrível como foi a guerra. A gente entrou na guerra porque a gente sofreu uma agressão. Os submarinos nazistas italianos estavam aqui no nosso litoral para poder atrapalhar os americanos, que já estavam em guerra. Eles afundavam os navios que levavam matéria-prima para os Estados Unidos. E nessa, a gente teve um monte de navio nosso afundado em águas territoriais brasileiras. Foi uma agressão, um terrorismo. É como se tivessem derrubado o avião da ponte aérea. Aí. Então, morreu gente pra caramba. Naquela época, as pessoas viajavam entre as capitais litorâneas de navio. Então, foi uma agressão. Morreu gente, criança, mulher. Foi um negócio muito agressivo. Então, houve um clamor da sociedade para dar uma resposta à agressão. Então, não teve jeito. O Vargas declarou guerra em agosto de 1942. Levou 2 anos para a gente mandar o efetivo brasileiro lá para a Itália para lutar. Quando a gente chegou lá, a gente estava inexperiente com a coisa da guerra. Ninguém chega na guerra sabendo, cara. É que nem futebol. Treino, jogo é jogo, né? Então, lá, os brasileiros chegaram lá, foram se adaptando àquela situação. Primeiro, os americanos mandaram os brasileiros para uma frente não muito complicada. Aí, depois, o pau cantou lá, não conseguiram tomar um Monte Castelo lá, que é aquela batalha famosa que teve. Depois de 4 ataques, só em fevereiro de 1945 eles tomaram. Depois eles tomaram uma cidade lá chamada Montese, que o pau cantou, morreu gente pra caramba. E aí depois o grande lance que aconteceu no final da guerra, os brasileiros cercaram uma divisão alemã inteira, cara, 15 mil homens. Nem os americanos receberam uma rendição, os caras se renderam para os brasileiros. Os alemães se renderam para os brasileiros. Nem os americanos tiveram uma rendição dessa durante o período da guerra lá, cara. Então foi assim, os brasileiros ganharam uma aula de história com o nosso Baroni. É isso. Por isso que anos depois eles vieram aqui no Brasil e deram de 7-1 na gente. Pode crer. A gente se rendeu lá. A gente se rendeu lá, lembra? Agora segura aí, ó. Toma! Um pouco. E o Fred. Legal essa história, hein? E o Fred. Ô, Baroni, você é tricolor, né? Sou, Fluminense. Então, não vai constranger o cara. Inclusive, eu quero agradecer o Baroni. Uma pergunta desnecessária, Calheiro. Você está constrangendo o nosso convidado. Eu quero agradecer o Baroni. Estava falar que era Fluminense. Eu quero agradecer o Baroni, que o Baroni foi o melhor papo lá do Papo de Arquiba do Saudações Tricolores. O Baroni teve com a gente tem umas 3 semanas, foi o melhor papo lá. Que mais caramba, ficou 3 semanas de papo? Não, cara, 3 semanas atrás. Ô, Baroni... Estamos nos repetindo aqui, né? Falando do papel incrível do Fluminense durante a guerra. Os torcedores do Fluminense levantaram a grana e compraram um avião para treinamento da FAB, cara. Entregaram um aviãozinho lá em Laranjeiras e tudo. Aí. Não caiu, não. O Fluminense é a história do futebol. O Fluminense não caiu, não, esse avião, né? Não, o Fluminense caiu algumas vezes. Não, só se tivesse a Cruz de Malta. Aí caía. O do Fluminense vai não direto. Não cai, não. Não cai, não, porque... Ô, Baroni, agora já que estamos falando um pouco vamos falar de futebol um pouquinho, você tricolor. O Fred, aí eu falo mesmo, o nosso querido Frajola é contra o Fred, acho que o Fred já deu. Acho que é um investimento caro. Que é um investimento? O que você acha? Acho que o Fred é o cara que ainda tem espaço para centroavante como o Fred, que é aquele cara de área no futebol. E qual a tua expectativa aí com esse retorno do futebol? Você acha que é legal? Acha que o Fluminense pode encarar o Flamengo? Cara, vamos ver. O Fred, ele, curiosamente, né, muito ironicamente, o Campeonato Mineiro do ano passado ele foi artilheiro, né? Pelo Cruzeiro. Acho que sim.
Ano passado, no segundo, 2019, fala 2019, né? No segundo semestre que ele começou a se machucar. No segundo semestre que ele começou a se machucar e parou de jogar. Mas no primeiro semestre ele realmente foi bem. Eu acho que a gente tem essa relação muito sentimental com o Fred, né? Com tudo que ele já ofereceu para o Fluminense, e essa dedicação, esse lance, né, sentimental. Eu acho que ele vem bem, ao menos no psicológico, né? Dá uma força, né? A gente fica com autoestima elevada. Agora, torcer para ele ficar em condições de poder jogar e fazer o que ele faz bem, que é gol, né? A bola tem que chegar para ele lá. E vamos torcer para ver se a coisa realmente... Ele está meio anunciando o final da carreira dele no Fluminense, né? Vamos ver se a gente consegue ficar feliz novamente, né? Agora, é o ídolo, né? É o ídolo, deixa o seu ídolo. Eu acho que o Baroni é amigo do Fred, deve conhecer, deve frequentar a casa, deve ser. Está elogiando muito. Eu falo isso do ponto de vista do tricolor, que eu não sou, vou te falar, eu não sou um torcedor muito xiita nem nada. Eu respeito o futebol de um ponto de vista um pouco mais racional, né? Quem está jogando bem, quem investe, são as coisas óbvias, né, que a gente vê, né? Então, eu falo isso com muita isenção, assim, é mais o que a gente pode falar. Se ele jogar bem ou não, já é outra história, né? Vai depender das variáveis, das muitas variáveis. Mas eu acho que o que você quer dizer, e eu concordo muito com isso, é que não é só o futebol dentro de campo, né? O que o Fred agregará, né? Em garotos que são fãs do Fred, que o Fred é um ídolo recente, né? Então, isso é importante, essa movimentação da torcida, né? Principalmente a molecada, cara. Porque a molecada, cara, cada vez mais está olhando lá para fora. Liverpool, Real Madrid, por falta de ídolos aqui. Então, eu acho que esse retorno, esse resgate é importante pra caramba pra torcida, assim. Tem seu valor, exatamente. Claro. O Fred tem muita história para contar de 2009, por exemplo. Não, ele tem uma referência, ele consegue mobilizar a torcida do Fluminense, inclusive para ações extra-campo, que o Fluminense andava meio perdido aí, que é a questão da volta da campanha da associação, dos novos planos de sócio. Ele, coincidência ou não, ele vem junto com o lançamento da camisa da nova marca. Então, assim, ele consegue fazer uma ação extra-campo que um jogador, digamos, qualquer não faria. Que agrega. Agora, Baroni, agora voltando para a música e fazendo um link com o Fred, o jogador mais veterano, qual é o caso do Fred e tal, ele já conhece ali os atalhos para o gol do campo e tal. O baterista vai ficando igual vinho, quanto mais velho, melhor. E a condição física é um fator determinante. Como é que é, cara? Como é que você administra aí o tempo em relação ao instrumento que você toca? Cara, com certeza, a bateria é um instrumento muito vigoroso, né? Mesmo que você toque jazz, mesmo que você toque samba, é um instrumento que exige uma condição física, é diferente do violão, do violino, mas realmente a bateria é um instrumento que exige, né, você estar bem, né? Se você toca metal ou se você toca reggae, independente disso daí, você tem que estar bem fisicamente para tocar, né? Tem que estar numa boa. Agora, é claro que estamos falando aqui do metal, do rock, né? Você realmente tem que estar em cima, né? Tem que correr a maratona, né? Para poder fazer um show de 1h40, 2 horas, tem que estar sempre em cima. Eu acho que tocar bateria já é um ótimo exercício, né? E ele está me mantendo, né, com essa capacidade de encarar, né, os shows dos Paralamas e tudo. E quando a gente voltar, é claro. Mas é legal, é sempre bom você pensar bem no teu bem-estar físico, né? Compensar, fazer algum exercício adicional, estar sempre praticando, né? E fazendo... aeróbico, principalmente aeróbico. Né? É muito aeróbico. Tocar é quase uma coreografia, você está sempre ali fazendo aqueles passos elementares, né? Aqueles movimentos elementares e usando a tua criatividade
para fazer alguma coisa que some com a música, né? Não adianta você ser apenas um bom baterista ou um baterista circense, você tem que pensar na música, né? Na somatória, porque para mim música é somatória, né? Você tá com os vários elementos para você entregar uma coisa, né? Um todo, né? Mas é legal você poder ter essa sensibilidade de entender uma letra, de achar esse solo de guitarra bonito, de achar o baterista bacana e tal, não sei o quê. E aí a gente vai vendo como a música bate de muitas maneiras diferentes para muita gente, né? A música significa muita coisa diferente para muita gente, né? E essa me relação impressionam bastante. Ó, o baterista do Rolling Stones, por exemplo, é um tiozão. Parece que ele mora num case. Nego, acaba o show, o nego bota ele num case e guarda. Porque ele fica ali naquele negocinho assim, ó. Ele não tem expressão. Ele mas ele é exceção, né, Baroni? Os bateristas, tem baterista aí que... Tem porrada anos e toca, porra. E é firme, ele tem a levada dele lá, séria, funciona. Não tem o Queen também, já é o corão do Queen. Já é até o baixista saiu, mas se sair o baterista, acaba a banda, bicho. Você tá falando dos bateristas antigos aí, o seu primeiro ídolo, assim, foi quem? Foi o Ringo, da Beatles. Ringo Starr. Ringo Starr, né? Que também... Stuart Copeland também, do The Police, que você puxou muito o ritmo. Porque quando eu era pequeno, eu comecei a me encantar pela bateria exatamente pelo Ringo. Principalmente quando ele aparecia na televisão, às vezes quando aparecia nos programas aí, dos Beatles, aqueles filmes que eles fizeram no começo da carreira. E o Ringo é um cara que é muito importante, porque ele foi o baterista que mais projetou a bateria na hora que o rock estava surgindo, mesmo nos anos 60. Os Beatles fizeram aquela apresentação no programa do Ed Sullivan, nos Estados Unidos, num domingo à noite. Eles tocaram lá, primeira vez que eles foram para a América, ganharam, conquistaram a América, né? No dia seguinte, cara, venderam-se todas as baterias nas lojas de instrumento por causa do Ringo, entendeu? Então, ele teve essa importância de botar a bateria realmente em destaque, né? Dentro do contexto da música moderna, do rock. E aí você vê, o Ringo é um cara que, quando ele entrou nos Beatles, começou a dar certo, cara. Então, isso que eu ia falar. Ele tem muita coisa a favor dele. Não é igual, mas é parecida a tua história com a do Ringo, né? Que tinha um baterista, Tinha um baterista lá, tiraram o maluco, e aí o cara entrou. E a tua história com o baterista do Paralamas não é igual, mas é parecida, né? É meio similar. A gente já ouviu essa comparação antes. Baroni, queria... Pô, eu também só tô com pergunta que todo mundo faz também. Baroni, eu queria te perguntar qual foi o show mais marcante de festival? Se foi o do Rock in Rio, em 85, ou o Hollywood Rock em 92. E aí eu queria aproveitar que eu tô nesse tema... Pô, pra ele foi o Festival Rural, porra. Foi quando ele entrou no Paralamas. Foi o mais importante. Não, mas dentre esses dois, Hollywood Rock e Rock in Rio, qual foi o mais marcante? E aproveitar que eu tô no tema de show, queria que você falasse sobre o show no Monumental de Núñez, que lotou lá na Argentina. Como é que foi essa entrada do Paralamas lá? Pô, cara, não resta a menor dúvida que o Rock in Rio de 85, cara, a nossa primeira aparição no Rock in Rio foi importantíssima. Eu vi esse show, hein? Eu vi esse show. Você estava lá. Estava lá. E sem dúvida foi o show mais importante da nossa trajetória, que dali aconteceu um monte de coisa, inclusive a nossa entrada na Argentina, depois nos países aqui sul-americanos, porque muita gente viu o Rock in Rio, e aí muita gente vinha para cá durante o verão, aí levava disco das bandas brasileiras, e muita gente lembrava dos Paralamas como sendo, vamos dizer, a revelação do Rock in Rio, aquela coisa, né? E aí foi muito importante para a gente. Foi uma janela, foi uma vitrine mega, né? E aí, tanto que aconteceu que a gente, aos pouquinhos, foi chegando na Argentina, no Chile, Uruguai, Paraguai. Tocamos muito na Venezuela, né? Enquanto ainda estava funcionando lá, não sei o quê. Enfim, foi importantíssimo. E na Argentina, até hoje os caras lembram da gente com um carinho especial. A gente é local lá. Pô, que legal. Maneiro. Paralamas. E esse show no Monumental de Núñez foi um festival de rock que teve lá. A gente tocou na mesma noite do Keith Richards, quando ele estava fazendo show sozinho, né, sem os Stones, né?
A gente tocou lá para 45 mil pessoas, foi um mega espetáculo. E a gente... Olha, desculpe, Keith Richards, mas a gente aqui é local. Né? Dá um tempinho. Dá um tempinho aí, Keith. Perdão. E o Keith é o cara que não morre, né? Ele não morre. Ele ali, ele tem 700 anos, já usou todo tipo de droga que você possa imaginar. Bebe. Até hoje. Né? O cara, até hoje. Eu não sei. Não, hoje não deve. Ele deve tomar hoje um chá de erva doce, porque o organismo dele já não deve mais aguentar nada. Ele é do mesmo bonde da Rainha Elizabeth. É o mesmo bonde. É verdade, é verdade. Ô, Baroni, agora você, voltando a falar sobre um pouquinho o Ringo, a gente recebeu aqui o nosso querido Regis Tadeu, a figuraça, o Regis Tadeu. E ele sabe falou, tudo de música. Fera. E ele falou uma coisa que me deixou intrigado, porque eu nunca tinha percebido, eu, pelo menos, que estou muito ligado à música e tal, que nunca tinha percebido isso e confesso que passei a analisar isso com um olhar mais... Ele disse o seguinte, que o Ringo, cara, é um baita baterista que nunca foi reconhecido. E a sensação que eu sempre tive é que o Ringo era mais aquele menino de Liverpool, aqueles, né, com aquela musiquinha que é legal, enfim, os Beatles, claro, mas que não era esse baterista todo. E ele falou exatamente o contrário. Ele falou que é um baita baterista. Você concorda com isso, cara? Concordo plenamente. Eu acho que tem esse lance de comparar equivocadamente algumas coisas. O Ringo é um cara que não era, vamos dizer assim, um virtuoso na bateria, como era o John Bonham, por exemplo, como era o Ginger Baker, né? Esses grandes bateristas ingleses. O cara solava, ficava lá meia hora fazendo solo de bateria na hora do show. O Ringo não era chegado a isso. O Ringo era um cara que era mais na dele. Ele funcionava dentro dos Beatles de uma maneira importantíssima, a ponto deles mesmo. Os Beatles falavam que o Ringo era um cara importantíssimo, ele era a rolha da banheira dos Beatles. E o Ringo já era conhecido antes de entrar para os Beatles lá em Liverpool, ele tocava nas bandas lá, ele já tinha fama de ser um bom baterista naquela época. E aí, de vez em quando ele também tocava com os Beatles, algumas situações lá que o outro baterista não foi, porque tinha ficado de pileque, não sei o quê. E aí, quando ele tocava, os caras, como o pessoal falou, esse cara é bom, a banda tá rolando. E foi exatamente o que aconteceu. Na hora que ele entrou para a banda, a coisa solidificou. E o Ringo tinha essa criatividade, né, que era parte desse jogo interno da banda. Ele funcionava ali. Teve uma época que ele estava meio... Sabe como é que é? O cara deve ficar multimilionário e fica meio triste, né? Ele ficou meio deprê. Entediado, né? Entediado. Milionários entediados. 68 ali, de repente ele estava tomando muita cachaça, ficou meio entediado, mas aí depois ele voltou com tudo, né? Os últimos álbuns dos Beatles ele chegou juntasso, né? E ele tem a história dele, cara, que não tem como a gente pensar nos Beatles sem o Ringo, né? Não tem como pensar sem ele, não existiria os Beatles, não tem como você pensar. E ele era muito amigo do Keith Moon, que era outro maluco, né, do The Who, né? E ele era amigo do John Bonham, eles saíam para beber juntos lá na Londres dos anos 60. E o Ringo tinha essa importância. É engraçado porque eu não diria que a maioria das pessoas acha que ele não é um bom baterista. Eu acho que uma pequena parte fala equivocadamente que ele não era isso, não era aquilo, pensa no outro baterista, não sei o quê. Aí, você vai estar desmembrando o negócio e vai matar a galinha dos ovos de ouro, entendeu? Tem isso também, né? Dos Beatles, você está fazendo um negócio assim, por que o Pelé não jogou na Holanda? Mas você também é muito humilde também. O estilo que você trouxe também para o Paralamas me força a falar que se não fosse você também, o Paralamas não tinha o estilo que tem. Você trouxe muito desse estilo, desse ska, que toca, o estilo do Stuart Copeland, lá do The Police. Até para pegar o que você tinha perguntado do Copeland, né? Eu quando comecei a gostar de bateria, eu nem tinha bateria, cara, sabe? Era Beatles, eu tocava almofada. Aí os amigos que moravam na minha rua queriam fazer uma banda, já tinham me chamado para ser baterista, eu nem tinha bateria. A gente acabou dando umas canjas em conjunto, em bailes lá na Universidade Rural, tocando Beatles, não sei o quê. E aí, quando eu já estava desencanando com o negócio de bateria,
final dos anos 70, 78, 79, eu vi um vídeo do Police na TV, acho que era Roxanne, alguma coisa assim, e eu vi o Copland tocando e falei, cara, isso aí é o novo Ringo, esse cara. Aí pirei, chapei o coco geral, falei, não, esse cara aí, eu queria ser esse baterista aí, bicho. Aí pô, mais ou menos, naquela época, eu ainda continuei tocando sem pretensão, né? Só tocando em disco em casa, em cima de músicas. Mas já tinha uma bateria, ou continuava tocando nas almofadas? Lata de óleo. Quando eu conheci o Bill Herbert, começou tudo. Eu comecei a tocar com os Paralamas, cara. Minha experiência mesmo foi com os Paralamas. Eu profissional. A tocar bateria com os Paralamas. E aí tem essa coisa. Estou falando aqui de não tentar desmembrar muita coisa. Mas você viu, por exemplo, o John Bonham, quando ele morreu, o Led Zeppelin acabou, cara. Que não ia botar um outro baterista no lugar dele. Entendeu? É verdade. É verdade. A gente tem um baterista aqui no nosso grupo, excelente, que é o nosso querido Lopes Maravilha, um dos maiores bateristas lá da banda de... não é, da banda de Vale do o máximo que eu faço é tocar repique de mão, mais nada. Então, deixa eu te perguntar. O Lopes entra no quadro como o milionário entediado. Depois que o Lopes ficou rico, milionário, ele é difícil, Estou me dedicando ao golfe agora. Ô, João, vou perguntar uma coisa, cara. E essas lives, cara, que a gente está com uma enxurrada de live, eu não sei nem se o Paralamas fez ou se pretende fazer alguma aí. Você acha que isso vai dar o tom para um novo momento que a gente vai ter agora, daqui para frente, com vacina ou sem vacina, pós-pandemia? Essa quantidade de live e essa nova oportunidade do cara assistir o show em casa, né, cara? Cara, eu vou te falar, infelizmente os Paralamas não puderam ainda fazer uma live, está todo mundo cobrando muito, né? E a gente espera poder fazer isso no momento que a gente realmente pudesse se encontrar com toda a segurança. Está cada um no seu canto, eu estou aqui na minha caixanga aqui, perto de Itaipava, aqui em Petrópolis. Pô, terra boa. Você mora em Petrópolis, Barão? Eu passo um tempo aqui, cara. Cara, no refúgio. Eu sempre falo isso. Eu quero morar em Petrópolis. Eu adoro Petrópolis, cara. É maravilhoso isso aí. Não chama não que ele vai, Quer ir pra tua casa. Chama não convida. Chamar para tomar uma cerveja aí, não tem problema. Não. E aí tem muita. Ele vai e fica treinando. A hora que puder, porque agora não está podendo. Não pode. Quarentena. Mas, só estava tentando deixar claro aqui, a gente ainda não se encontrou, porque a gente está cada um num canto, e aí a gente não tem como fazer nada assim para somar todo mundo tocando junto. No momento a gente não está conseguindo. Mas a gente vai esperar uma hora que a gente possa se encontrar e aí, de repente, fazer alguma live, alguma coisa assim, enquanto ainda estiver vigente esse distanciamento social. Agora, a gente está vivendo um momento muito louco isso, né? Porque eu me lembro quando começou a quarentena, a última vez que eu vi o Hermes foi na semana do show do Circo Voador, que foi cancelado, né? Em março. Né? A gente verdade. 14, a gente não se vê desde então. E aí, quando a gente estava no meio, já nesse primeiro momento aí da pandemia, eu falei, cara, o pessoal do esporte também está a mesma coisa, né? Ninguém pode juntar público para fazer o campeonato e o Caramba 4, e o pessoal do teatro, o pessoal das artes também, qualquer agremiação, né? Juntar gente, que a gente depende tanto disso, e a gente se dá conta da importância que né? Um trabalho desse, né? Que mobiliza uma cadeia de trabalho gigante, né? Tanto no esporte, nas artes, e tem um monte de gente se ressentindo. Então, eu, por exemplo, fiz um monte de live aí assistencial para um monte de gente que está ajudando, o pessoal da equipe técnica, de tudo que está rolando aí, o pessoal sem trabalho. E aí a gente está fazendo o que a gente pode para ajudar. E aí, quando voltar a liberar aí, em que termos o pessoal botar como segurança para a gente poder fazer um show novamente. O pessoal lá em São Paulo, no Palmeiras, está fazendo show de drive-in, né? Você viu isso?
Aí eu sou muito amigo do Paulinho, né, batera do Jota. Eu falei, e aí, pessoal quando for pedir bis, vai piscar a luz do carro? O pessoal vai ver quando tem gente escondida no porta-mala, né? No hotel, né? Será que tinha alguém? Pois é, será que tinha alguém prestando atenção no show? Os carros todos balançando, né? É a música, é o balanço da música. Não, todo mundo dançando, Lopes, dentro do carro. Mas ainda tem um pouco de interação, né, cara? Porque a live, por exemplo, pô, tu toca... Esse é complicado para o músico, né, cara? Para o artista, seja o ator na peça de teatro. Como é que não tem a troca, né, cara? Pelo menos inclusive, a gente entrevistou o Magela aqui, falamos de shows de stand-up, e ele falou, até o Paulinho Gogó também, ele falou que o grande problema é o tempo da piada. Porque no teatro com o público, você fala alguma coisa, o cara ri, você espera. Aí você espera o cara... Quando você tá na live, você não sabe se o cara tá rindo, se o cara não tá rindo, se o tempo da piada. Então atrapalha muito esse material. É troca de energia, né? E na música tem muito isso, né, cara? Pra caramba, Pra caramba. Essa coisa de juntar a plateia para um espetáculo é um negócio que acompanha a humanidade, não é de hoje, né? Você vê que tem os teatros lá do tempo de Roma, né, cara? Lá, no Oriente Médio, o próprio Coliseu, né? Coliseu. O teatro grego e o caramba. E aí, pô, as Olimpíadas, esportes, o caramba. Então, a gente depende disso, né? Nessa estrutura, né? Muito sensível, né? que existe, né? Para o entretenimento, né? Nos cinemas. Você vê agora, estão começando a falar na volta dos cinemas. Você vê como foi um baque terrível na produção audiovisual, né? Das minisséries, não sei o que, das plataformas de streaming. Não, e é uma cadeia, né? É uma cadeia, não é só os atores, não são só as produções, aí tem o bilheteiro, o pipoqueiro do cinema, tem a faxineira do cinema, é uma cadeia, né? A rede toda. Cara, e assim, João, a gente está falando, como diz o Faustão, né? De astros e estrelas da sua televisão. Mas você imagina o maluco, por exemplo, ali no MEA, quando a gente ia fazer o programa lá no estúdio, eu saltava ali no MEA e depois ia... Ali no MEA tinha um maluco que ficava com violão, cara. Ali tocando a musiquinha dele num espaço público ali, recolhendo um dinheiro. E a quantidade de músicos que estão... Porque a gente está falando em bandas, de músicos de banda, mas essa galera do boteco também, que toca ali, que ganha vida cantando na noite, cara, esses caras estão com problemas sérios, porque vivem disso, e tão cedo... Não, se bem que agora já liberaram os botecos aí, tá tudo liberado já. O pessoal do Leblon já descobriu a cura por quase 4 meses, né? Mas é engraçado que libera a galera para beber, mas o músico, o cara diz que não pode. Exatamente, os caras ficaram quase 4 meses aí trancados sem poder exercer a sua função, né? Porque uma coisa é o Baroni, que é um astro da música, e outros tantos astros da música aí, que gera emprego e tal, mas a galera do boteco lá, que toca na noite, porra, vai ser difícil para se recuperar, né? Ou vai fazer outra coisa, deve estar fazendo outra coisa agora. É muito triste, cara. A gente está passando por um momento muito delicado na civilização, eu diria. Acho que vai ter que ter muita paciência para reconstruir tudo, né? E torcer para que as coisas sejam no melhor cenário, né? Se pintar uma vacina, para tentar retroceder tudo. Amém. Mais ou menos como era antes. Mas com certeza a gente vai ter um diferencial aí, né? Daqui para frente. E vamos tentar ver se a gente consegue achar uma engrenagem que funcione e ajude quem está precisando, né? Então, e eu tenho um sujeito aí, não sei se fazer um tal de Tony Platão. Tony Platão, não sei se você gosta dele. São amigos de arquibancada. Amigos de arquibancada, pô. Eu sei que é, pô. Total. Não, sofreram muito juntos. Sofreram muito até hoje. A semifinal e a final da Libertadores, estávamos todos juntos lá na arquibancada do meio do Maracanã. Já falei isso para ele. E o Tony dando ordem na arquibancada, direcionando... Mas aí valeu a torcida porque foi. Aí valeu a torcida porque foram campeões. É um momento histórico, aqui, né? Foram campeões da Libertadores. Aqui, rápido. Jabazinho rápido para o Tony. O Tony
também foi pego de surpresa com essa loucura toda da pandemia. Pouco antes da pandemia, ele estava começando a fazer um show novo, sensacional, que tem a ver com os Paralamas, que ele pegou todas as músicas de amor do Herbert Viana, e ele está fazendo um show, ele vai retomar, chamado O Amor Segundo Herbert Viana. É sensacional, eu vi o show, cara, é maravilhoso. Ele falou aqui com a gente esteve aqui com ele. E rearranjou. Sensacional, não perca. O Amor Segundo Herbert Viana. O Tony tá botando música nova aí na rede e tudo mais. Tá. Garoto, começando agora, mas vai longe. Ele tem talento, né? Talentoso. Vai longe. A gente não chamou ele para participar aqui, ô Baroni, porque ele não ia caber. A cabeça dele não ia caber aqui nesse quadradinho. Se somos 6, o Tony participar tem que ser no máximo 2. Ele de um lado e o convidado do outro. Mas deixa eu te perguntar, você participou de uma geração que ficou na história da música brasileira aí, a geração dos anos 80 e tal. Como é que você vê o cenário hoje? Você acha que daqui a, sei lá, 30 anos vai ter a geração 2020? Ou hoje está tudo muito superficial? Não tem uma coisa meio que tomando território, tá? Faz um sucessinho aqui, some. Como é que você está vendo esse cenário hoje? É muito curioso, porque hoje em dia existe uma outra relação com a música, né? A música ela sempre permeou a nossa vida, sempre foi uma trilha sonora da nossa vida. Né? Quando você ia para a praia, quando você ia para a night. Isso. E enfim, de alguma maneira, a gente ainda vive uma herança da maneira como a música era comercializada há pouco tempo atrás, com a coisa do disco, do CD, seja lá qual for, aquela coisa de a música que toca no rádio e tudo mais. E aí, quando veio a internet, isso mudou radicalmente, né? E hoje a gente está na época do streaming. Eu mesmo, cara, eu ouço música de uma maneira muito menos opressiva como era antes, porque você bota lá, escolhe lá o tipo de música que você gosta e você ouve um monte de artista, um monte de banda de várias épocas. É muito mais prático hoje, né? Hoje em dia você tem uma relação com a música muito mais simplificada. As pessoas dificilmente pegam um LP para ouvir, né? Vai para o seu sofá, bota o disco para ouvir, fica lendo a letra ou vendo a ficha técnica do vinil, né? Hoje em dia tem uma relação diferente com a música. É o momento que a gente vive atualmente, né? Você vai no carro, você bota um pendrive, ou então você bota no Bluetooth lá e você ouve. Então, hoje em dia você está vivendo uma outra relação. Eu vejo meus filhos ouvindo música e não existe assim não existe mais uma Beatlemania, né? Com um artista, com uma banda. Você ouve, cada 15 dias mudou a parada, sabe? Tem a fila é grande. E a produção musical hoje em dia ela foi muito democratizada. Vocês se lembram na nossa época, lá nos anos 80, no final dos anos 70, os artistas brasileiros brigavam para ter mais música brasileira na rádio, cara. Tocava mais música estrangeira. Né? É verdade. Aí depois os artistas brigavam com a gravadora para numerar o disco, para saber se a gravadora estava roubando, se não estava, sabe, na vendagem. E isso tudo foi mudando. Hoje em dia a gente tem muito mais música nacional na rádio, e aí tem cada um vendendo seu peixe numa boa, né? Não tem que ficar comparando rock com sertanejo nem nada, porque está cada um na sua raia, né? Como é que você vê a renovação do cenário rock hoje em dia? Eu acho que está muito diversificado. Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita. Você só precisa de tempo, né, para poder ir atrás. Porque antigamente o pessoal entregava, que nem o leiteiro entregava o leite na tua porta. Né? O Regis falou exatamente isso, Baroni. A imprensa musical, né, chegava e falava: prestem atenção nessa banda. Aí você ia lá, maneiro. Aí vinha uma outra: isso aqui não é tão legal, mas, enfim. Tinha um canal onde isso aí fluía de uma certa maneira e você ficava um pouquinho mais ligado. Hoje em dia você tem que ir atrás, né? Você tem que ir atrás das bandas, tem que ir lá para ouvir e tal, saber. Não tem mais ninguém te entregando isso todo dia de manhã em casa, entendeu? O Baroni, o Regis Tadeu falou exatamente isso. Ele falou: cara, eu penso completamente diferente. Pelo contrário, que a música brasileira hoje não está boa, está excelente. Só que tem que ir atrás, tem que pesquisar e tal. Se você ficar na zona de conforto, pelo menos
naquele modelo que a gente tinha, aquele hábito, né, que a gente tinha de receber, aí tudo bem. Mas tem muita coisa boa. Agora é o seguinte, o tempo, infelizmente, o tempo é contra. Caraca, maluco, passou muito rápido. Ruge, né? O tempo ruge, infelizmente. Então, eu queria aqui aproveitar aqui por Baroni e agradecer demais o nosso querido Baroni. Eu sou muito fã de verdade do Baroni, de verdade mesmo. Então, queria agradecer aqui. A gente aqui costuma dizer que a gente não traz convidados, a gente faz amigo. Você já é amigo de longa data. Então, quero agradecer você demais. Baroni sabe que aqui a porta aqui está sempre aberta. Você é que manda essa parada aqui no Pop Bola. Obrigado, cara. Cara, altíssimo astral estar aqui com vocês. Foi muito bom o papo. Acho que foi bem bacana. Foi bom. E estou aqui à disposição. Qualquer coisa é só chamar que a gente chega a juntar. Opa! Só não passa o endereço de Petrópolis pro Calheiros, por favor. Não passa, não. Vai por mim. É o endereço errado. Vai Petrópolis tomar cerveja. Palácio Imperial, procura ele lá. O Calheiros funciona assim, Baroni. Vai lá em casa. Ele vai. Ele vai. Eu me lembro que logo que ele entrou, rapidamente contar essa aqui para a galera ficar sabendo. Logo que ele entrou no programa, eu convidei a galera para ir no aniversário das minhas filhas. Ele foi o único que foi. Ele só, além de ir, ele, a namorada e as 2 filhas de 70 anos cada uma. Tinha nada a ver com festa de criança. Foi passar prejuízo mesmo. Batizado do meu filho, marquei lá na ilha, ele foi também, ele aparece em tudo. Ô, Baroni, se o Calheiros for a Petrópolis com essa barba, o cara vai gritar: volta pro museu, maluco, volta pro museu. Baroni, obrigado. Eu dou saúde. Moral, é isso. Calheiros segura. Galera, ó, só para fechar o tempo aqui, os Paralamas vão começar aí, quando voltar a parada, né? Vamos continuar aí com um show novo chamado Paralamas Clássicos. Então, todo mundo ligado aí, quando a gente puder voltar para a estrada, Paralamas Clássicos. Estarei lá, com certeza. Show de bola. Obrigado. Só dizer a data e o horário. Só dizer a data e o horário que a gente vai estar lá. Tá lá, com certeza. Valeu. Valeu, Baroni. Obrigado. Valeu, João. Obrigado, Baroni. Amanhã a gente vai aqui na TV Max e no canal do YouTube com mais Pop Bola. Valeu. Até amanhã. Foi. Valeu. Em segundo lugar. Vamos almoçar daqui a pouquinho. Pop Bola está acabando. E iremos almoçar no Bom Rei do Bacalhau, que fica ali na Washington excelente. 2154, quilômetro 2, sentido Rio de Janeiro. Excelente, excepcional Rei do Bacalhau. O Rei do Bacalhau, que é referência, especialista em pratos de bacalhau, está aberto todos os dias e tem uma área externa funcionando com 30% do total da capacidade, tomando ali todos os cuidados necessários para você almoçar com conforto, segurança, tranquilidade. Mas Araújo, eu não quero sair de casa, não tem problema. Você pode ter a qualidade dos pratos do Rei do Bacalhau na tua casa. É só pedir pelo delivery, atenção para o número, que é o 99919-0723. Peça agora, hein? 99919-0723. E se liga nessa dica aqui, hein? Que tal saborear o melhor bolinho de bacalhau do Rio de Janeiro com um chopp gelado, né? Ambiente agradável, descontraído. Então aproveita a dose dupla de caneca 0 grau por R$12. Só no Rei do Bacalhau. Todos os dias, das 4 da tarde às 7 da noite, lá no Container Bar. Espetacular. Você faz a tua reserva pelos telefones 2771-2323 ou 3842-7070. Se preferir, mande um e-mail para reservas@reidobacalhaurp.com.br. E tem o Instagram também para você seguir, para curtir as fotos, ficar por dentro de todas as novidades. É o @Rei do Bacalhau, Washington Luiz com Z. Segue lá o Instagram do Rei do Bacalhau. Daqui a pouco e vamos dar aqui R$150 em voucher. Não sacaneia. R$150 em voucher. Voucher de R$150. Pra tu ir lá no Rei do Bacalhau. Vai comer bacalhau às custas do Pop Bola e do Rei do Bacalhau. 7,50 é muito dinheiro, maluco. É dinheiro, cara. 150 em voucher. É o seguinte, Como é que muito faz? fácil. É muito fácil. Primeiro você tem que ir lá no Instagram lá do Rei do Bacalhau. Segue. Seguiu. Qual é o Instagram? Fala aí pra galera. Rei do Bacalhau, Washington. Rei do Bacalhau. Isso aí.
Isso aí. Vai lá, segue. Aí você vai fazer o seguinte, você vai mandar um videozinho curtinho, 30 segundos, pro nosso WhatsApp do Pop Bola. Você manda um WhatsApp cantando, vem meu rei, só isso, 30 segundinhos. Você vai participar e vai ganhar R$150 para gastar lá no Rei do Bacalhau. Mano. Aí, ó, WhatsApp do Pop Bola. Cara, se você pegar... Cara, tô olhando aqui o Instagram. 9831-45475. Mande o WhatsApp pra lá, cantando, vem meu rei, eu quero mordiscar. Venha meu rei, venha meu rei, venha. Meu rei. Agora imagina, 150 pau, certo? A dose dupla quanto é? 12 reais. Ah, meu então pai. Pra tu tomar quantos chopp? 120, 10, mais 20, 40 pra tomar 11. Na verdade, toma 22 chopp. E a cuíca? Fica como a cuíca? Com a cuíca esticadinha, malandro. Que jogão, hein? Em segundo lugar.